Olá! Hoje iremos fazer uma análise cinesiológica de um exercício de musculação chamado Rosca-Scott unilateral. Esse trabalho faz parte da disciplina de Cinesiologia 1 do professor Aderbal Silva Aguiar Júnior. Nosso grupo é composto pelo Edgar, pelo Lucas, pela Maíli, pela Maria e pelo Paulo. O exercício Rosca-Scott leva esse nome pelo possível inventor desse exercício, o Larry Scott, famoso fisiculturista estadunidense que participou do Mr. Olympia nos anos de 1960. Quando trabalhamos de forma unilateral, o exercício auxilia na simetria dos braços, pois se for realizar esse movimento com a barra, o braço mais forte realiza mais trabalho. Dessa forma, unilateralmente não há discrepância. A Rosca-Scott unilateral é excelente para o desenvolvimento de força de supinação e flexão de cotovelo com pegada supinada. A prática desse exercício vem sendo executada desde o treinamento e reabilitação, a estética e manutenção da saúde. Como a cabeça longa do bíceps tem importante papel na estabilização gleno-humeral, a Rosca-Scott é um exercício muito importante na estabilização do ombro, evitando assim lesões. Esse exercício acontece em cadeia cinemática aberta. Acontece também a extensão e flexão de cotovelo na vista sagital com pegada supinada. Agora falando um pouco dos fatores que influenciam a força muscular. Precisamos pensar em 4 componentes que influenciam de fato a força muscular. O primeiro é a arquitetura das fibras musculares, das quais são divididas em duas. A primeira são as fusiformes, que possuem uma organização paralela longitudinalmente, que temos como exemplo o bíceps braquioradial e o braquial, que são os músculos envolvidos na Rosca-Scott. E segundo, as piriformes, as quais são as fibras musculares que são inclinadas. A diferença na orientação das fibras acaba influenciando o desenvolvimento de tensão. No caso da Rosca-Scott, a tensão é produzida em um músculo com fibras fusiformes, no qual o encurtamento do músculo é o resultado do encurtamento das fibras. Já nas fibras piriformes, quando as fibras se encurtam, elas giram sobre a fixação do tendão, aumentando o ângulo de penetração. Quanto maior o ângulo, menor será a força. Por mais que nesse tipo de fibra reduza a força efetiva, essa disposição permite maior recrutamento de fibras, permitindo que gere mais força do que os músculos de fibras fusiformes. É importante lembrar que quanto maior for a área de secção transversa, maior será a força. O segundo componente que precisamos lembrar é a relação do comprimento-tensão. É importante observar que o maior desenvolvimento de força ocorre no alongamento, ou seja, na fase excêntrica. A tensão diminui com o encurtamento do músculo, esse fator que influencia para a insuficiência ativa de músculos biarticulares ou multiarticulares, já que se encurtam demais e perdem função. O terceiro componente é a velocidade de encurtamento do músculo. Para gerar hipertrofia, a velocidade do exercício é muito importante, pois quanto mais rápido o desenvolvimento concêntrico, por exemplo, mais fraca a capacidade do músculo de gerar força. Então, realizar o exercício mais devagar, o músculo tem capacidade de gerar mais força. Lembrando que essa relação só pode ser verdadeira se o músculo está ativado no seu máximo. O quarto componente é o ciclo alongamento-encurtamento. Na fase excêntrica, quando o músculo se alonga, ele tem a tendência a voltar ao seu estado de origem. Por isso, a elasticidade é uma propriedade do músculo. Já na fase concêntrica, percebemos que o músculo se encurta quando recebe um estímulo adequado. O reflexo miotático acontece quando o fuso muscular, detectando estiramento na fase excêntrica do exercício, envia sinais sensitivos para a medula espinhal, que redireciona esses estímulos como impulsos motores para os músculos agonistas auxiliarem na contração.
No reflexo miotático reverso, acontece a mesma coisa, mas em vez de ter a ativação dos agonistas, existe a inibição dos antagonistas. A força muscular é a principal força interna que gera os movimentos. E os músculos envolvidos nesse movimento são os bíceps, o braquial e o braquiorradial. O bíceps braquial é um forte supinador do antebraço e um flexor de cotovelo relativamente fraco. A cabeça longa do bíceps também tem um papel controverso na estabilização da articulação do ombro. A inserção da cabeça longa do bíceps fica no tubérculo supraglenoidal e no lábio glenoidal superior, enquanto a cabeça curta se origina no processo coracoide. Esses pontos de origem ficam na escápula, tornando ele um músculo biarticular. As inserções do tendão distal do bíceps ficam na porção proximal do rádio. Vale mencionar que sua alavancagem para a flexão de cotovelo é desvantajosa em relação à do músculo braquial na maioria das situações. Primeiramente, sua inserção distal no rádio possui um braço de alavanca menor em relação ao do músculo braquial, que fica numa porção mais distal da ulna. O bíceps é de terceira classe, ou seja, interpotente, pois a força de ação está aplicada entre a de resistência e o ponto de apoio. Além disso, como ele é um músculo biarticular, parte da força muscular é perdida na estabilização do movimento e da articulação. Entretanto, devido à posição mais supinada da mão durante a rosca Scott, ele se torna o principal flexor de cotovelo envolvido. O braquial é o principal músculo flexor de cotovelo, tendo inserções na tuberosidade ulnar e na porção distal do húmero. Ele também é o músculo flexor de cotovelo mais forte do corpo na ausência de supinação. Entretanto, como ele possui a área de secção transversa relativamente tímida quando comparado ao do bíceps braquial, ele é frequentemente deixado de lado no treino para hipertrofia, resultando em uma pessoa extraordinariamente boa em supinar o antebraço, mas não muito capaz de mover os objetos. Quando a mão está supinada, seu torque torna mais desvantajoso em comparação ao do músculo bíceps braquial. O braquial também é de terceira classe. O braquiorradial é primariamente um flexor de cotovelo, mas pode ter função de supinador se o antebraço estiver pronado ou pronador se o antebraço estiver supinado. Sua inserção no húmero fica aproximadamente em seus 2/3 proximais, enquanto sua inserção no rádio fica bastante distal, no processo estiloide. Já o braquiorradial possui alavancagem de segunda classe, pois sua inserção está mais distal no rádio que a força de ação. Como ele possui uma alavancagem de segunda ordem, ele é um flexor poderoso, mesmo possuindo relativamente desvantajosa área de secção transversa, quando comparado ao bíceps e o braquial. Ele também é um dos flexores mais fortes do braço quando é utilizada a pegada intermediária. O tríceps braquial é o único músculo que é primariamente um extensor de cotovelo, sendo assim o único antagonista do movimento. Sua alavancagem é de primeira ordem e na rosca Scott ele permanece inativo. A contração muscular se dá de forma concêntrica, quando o músculo diminui seu comprimento e com a contração dos sarcômeros existe uma pequena tensão no tendão durante o movimento. Já na contração excêntrica, acontece o aumento do comprimento muscular. Nessa fase, acontece a maior participação dos tendões e das fáscias em comparação à isométrica e à concêntrica. Na contração isométrica é quando não há alterações no comprimento do músculo. E aqui existe uma tensão no tendão um pouco maior que na concêntrica e existe a participação das fáscias. Não identificamos insuficiência passiva nesse movimento, pois na fase concêntrica o tríceps não limitava a amplitude de movimento, mas sim foi propositalmente limitada, já que no limite da fase concêntrica havia muito pouca tensão no bíceps, porque o braço de alavanca da força era muito pequeno. Não houve insuficiência ativa no exercício, pois os músculos eram perfeitamente capazes de fazer o exercício completo em toda a sua amplitude. Essa foi uma análise cinesiológica da rosca Scott unilateral.
Obrigada!